Graça e paz. A palavra de Deus nos diz que quando nós conhecemos a Deus e a Jesus Cristo, graça e paz ela é multiplicada na nossa vida. E hoje queremos falar um assunto que é muito importante para nós, que é a respeito da fé. Lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 vai dizer: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. E também no versículo 6 vai dizer: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Tiago 2,17 vai dizer: portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é uma coisa morta. Então vamos ver se nós entendemos. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que estamos esperando, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Mas Tiago vai dizer para nós que portanto, a fé é assim, se não vier acompanhadas de ações, é coisa morta. Aleluia! Que palavra poderosa! Vamos falar um pouco a respeito da fé. E nada melhor do que nós trazer um exemplo para entender o que é essa fé. Pode ser lá em Mateus 8, acredito que seja Mateus 8. É Mateus 8. Mateus 8, no capítulo 5, vai dizer a respeito de uma mulher que sofria há 12 anos. Mateus 8, 5. Quando Jesus entrou na cidade, em Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse seu empregado. Não é aqui não. Pode ser aqui. Então, e ele vai dizer, no capítulo 8:10. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos seus seguidores, aos que seguiam: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Então, se nós entendermos a respeito da fé, o que aconteceu aqui, né? Um oficial romano, ele vai até Jesus, acreditando em Jesus. Mas por que ele foi até Jesus? Ele foi até Jesus porque ele ouviu falar de Jesus. Romanos 10:17. A fé vem por ouvir a palavra a respeito de Cristo, ou a pregação a respeito de Cristo. Ele ouviu a palavra de alguém que poderia ajudá-lo. Ele ouviu essa palavra e ele acreditou nessa palavra. Acreditou tanto que ele foi até Jesus. Mas o que admirou a Jesus foi o que ele fez. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu nunca vi tanta fé entre o povo de Israel. Mas o que ele fez? Ele reconheceu que Jesus poderia ajudar ele. E ele disse: basta uma palavra. Ele disse, 8:7. Eu vou curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa.
Dê somente uma ordem e meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores. E tenho soldados que obedecem a minhas ordens. E digo, vá lá, e ele vai. E digo para outro, vem cá, e ele vem. E digo também para meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. É acreditar tanto que a palavra de Deus pode te ajudar. Isso é fé, é esperar, é já comemorar. Isso é fé. Aí ele vai dizer no 8,17, Jesus fez cumprir. Não, desculpa. No 8,13. E Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito conforme você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Então aqui tu nota a respeito da fé que esse homem teve em Jesus. A fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Quando você entende o que Jesus Cristo significa para você, você tem fé nele. Você acredita na palavra dele, que está expressada na Bíblia, mas será revelada quando for pregada no teu coração. Quando você ouvir a mensagem, entender a mensagem, compreender a mensagem, a fé vem. E quando ela vem, ela causa algo dentro de você, que você fica esperando acontecer algo na tua vida. Mas fé é saber que Deus vai te ajudar. Você precisa saber que Deus, Ele é bom. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. E Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. E também pelo ato que Ele fez, né? Quando Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar, Ele demonstra um amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que estamos esperando, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então vamos trazer esses versículos, porque o que aconteceu na vida daquele centurião, o que ele fez, né, para alcançar a cura no seu empregado. Tiago vai dizer em 2,17: portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. O centurião romano, ele chega até Jesus e ele fala: Jesus, reconheço que tu és enviado de Deus e sei que tu tens poder para curar o meu servo. Basta uma palavra do Senhor e meu servo será curado. Jesus olha, nunca vi tanta fé, nem mesmo em Jerusalém. Jesus vê um homem com fé aqui, ó, chegando nele e dizendo: eu aceito, eu quero, eu recebo. Uau, que palavra, hein? A ação dele foi ir até Jesus. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, ela é morta. Ele fazia parte da velha aliança? Não, só os judeus que estavam naquela aliança tinha que ser circuncidado, tinha que ter nascido lá. Mas ele vê Jesus, e ele acredita em Jesus. Eu acredito que ele ouviu falar de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação a respeito de Cristo, né? Então ele foi até Jesus, ele teve uma ação de ir
até Jesus. Quando ele chegou até Jesus, aqui Jesus representava Deus na terra, certo? Ele foi até Jesus porque ele precisava crer. Ele creu, ele acreditou. E outra, ele acreditou que Jesus poderia recompensar ele. Meu Deus, que palavra! Ele chega até Jesus e diz: Jesus, eu sei que tu pode me ajudar, eu sei que tu pode curar o meu servo. Entenda isso e a tua mente vai se abrir. Ele foi até Jesus. E quando ele chegou até Jesus, ele teve uma ação de fé. Ele não simplesmente falou, ele acreditou. Porque a palavra de Deus diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então ele estava lá esperando receber aquilo que ele tinha certeza que ia acontecer. E o que queria acontecer? Jesus curar o seu empregado. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele fez 3 coisas. Ele teve uma ação. Ele foi. Ele acreditou naquilo que ele ouviu, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E depois que ele acreditou, ele creu que ia ser recompensado por aquilo que ele estava pedindo. Mateus 8:13. E Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito conforme você crê. Olha a parte B. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Mas vamos ver o que esse homem fez. Ele teve que enfrentar ele mesmo. Ele teve que enfrentar até mesmo a rejeição de ir até lá. Porque como ele não fazia parte daquela aliança, ele acreditou daquilo que ele estava ouvindo. E quando ele acreditou, ele foi recompensado. Romanos 10:17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. É a certeza de que vai receber o que você está esperando. É a certeza de que Deus pode te ajudar na situação que você está, quando você olha para Jesus. Por quê? Porque Jesus, Ele nos traz a salvação para nós. Jesus, Ele nos traz a restauração que nós temos, para que nós possamos falar com Deus. E quando falamos com Deus, Deus responde às nossas orações. Deus nos ajuda na situação que nós estamos. Porque eu estou esperando já de Deus. Eu tomo a posição de filho de Deus. Porque eu acredito em Jesus, a palavra de Deus diz: aquele que crê será salvo. E isso vai trazer para nós a certeza. Paulo vai deixar para nós em Romanos 1:17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, no começo ao fim, como diz as Escrituras Sagradas. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então você ouve falar a respeito de Jesus. E Jesus, Ele te ajuda. Ah, mas eu não aceitei a Jesus como seu Senhor e Salvador. A tua fé vai começar por aí, vai despertar aí quem é Jesus e o que eu posso fazer para que alcançar isso. João 1:12. Porém, alguns creram nele
e o receberam, a este ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem creu em quem? Alguns creram nele. Alguns. Ainda. Por que ainda? Porque vai ser muito mais. Vai ser muito mais. Porque nós sabemos quem é Deus. Tudo de bom que recebemos, tudo que é perfeito, vem do céu, vem dos pais das luzes. Que não muda, não há sombra de variação. Se ele envia Jesus para salvar o ser humano do seu pecado, para salvar o ser humano da situação que estava, nós temos que ter fé que Deus vai salvar as pessoas que estão caídas, estão perdidas. Como que eu sei disso? A palavra de Deus diz para nós em 1 Timóteo, 2 Timóteo. Em 1 Timóteo, primeiro ou segundo? É 1 Timóteo. A palavra de Deus diz para nós em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 5. Pois existe só um Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos ficassem livres dos seus pecados. Essa foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Que palavra poderosa! Que palavra poderosa! Pois existe somente um Deus e uma só pessoa que une Deus com o ser humano. O ser humano, Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos ficassem livres do seu pecado. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Que verdade é essa? É que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Tem uma passagem que diz: mais claramente, a respeito do Espírito Santo. Mas amém, voltando para a fé, a palavra de Deus nos mostra, né, como que Deus nos aceita por meio da fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E que nós temos que estar esperando nele. Que ele... Desculpa. Pode nos ajudar na situação que nós estamos. Então, o que aquele centurião fez? Ele acreditou em Jesus. E o que ele recebeu? O que ele estava esperando? A cura para o seu servo. E na tua vida, você que é filho de Deus, você que nasceu de novo, ou até mesmo você que não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, o que você está esperando? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que estamos esperando. Mas o bom é que Tiago, ele diz que ele deixa mais claro, né? Tiago 2,17. Portanto,
é assim, se não vier acompanhada. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Você diz que acredita em Deus, mas você ora para que Deus venha responder as tuas orações. Você diz que acredita em Jesus, mas você fez de Jesus teu Senhor e Salvador? Então tem que ter uma ação. Você fala que Deus pode te ajudar, mas quando tu tem algum problema, tu coloca diante de Deus para ver se a resposta vai vir. Sem fé, sem acreditar que Deus pode te ajudar, Ele mesmo não te ajuda. É a palavra. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhores. Aqui recompensa, aqui acreditar, é crer, é tu chegar lá já sabendo que vai receber. Trazer um exemplo natural. É que nem quando tu sabe que vai receber. É dia de pagamento. É dia do dinheiro cair na conta. Como é que tu fica? Eita, é agora, é agora. Glória, vou receber. Vou pegar aquilo que é meu. É assim que você tem que chegar diante de Deus. Deus, eu creio que o Senhor vai me ajudar. Eu creio que o Senhor vai me dar aquilo que eu preciso. Eu estou esperando isso do Senhor, porque a nossa força ela vem de Deus. A resposta ela vem de Deus. Como vai vir a resposta? Aí é mais especificamente, cada um tem uma resposta. Às vezes é um pensamento, né? Às vezes ele derruba, né? Fortaleza, sofismas errados, preocupações que estão na tua cabeça. A resposta de Deus é muitas vezes, ela vem, nos traz assim, nos clareia o pensamento de enxergar aquilo que nós não estávamos enxergando, né? A resposta de Deus, muitas vezes, é olhar para nós mesmos e ver que nós estamos avançando. A resposta de Deus é saber que aquilo que está nos impedindo, né, de correr, de caminhar na direção, é uma preocupação, né, por comida, por bebida, por roupa, é uma preocupação, né, por uma coisa que nos chamou a atenção, que não está alinhado no propósito de Deus na nossa vida, né? É alguma coisa que nos tira, né, da direção. Então tu ora, tu coloca diante de Deus essa preocupação, essa situação, e a resposta de Deus é clarear os teus pensamentos, é trazer luz, como diz a palavra dele. É lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, a tua palavra. Como aquele centurião chegou diante de Jesus, eu creio que o Senhor vai me ajudar, porque ele teve fé naquilo que ele precisava. E o que você precisa hoje? É uma porta de emprego? Porque a palavra de Deus diz que o homem é digno do seu salário, é digno do seu trabalho. Você precisa fazer algo. Você tem que ser mais claro diante de Deus, para que Deus venha te dar a direção. Mas a resposta certa, se você está ansioso, se você está preocupado demais, se você anda inquieto, é que você não está mais ouvindo Deus. Você não consegue mais ouvir Deus. E isso faz você não ter confiança em quem você é. Você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Você sabe o que Ele fez. Ele foi pregado numa cruz. Ele carregou uma cruz que era para você carregar. Porque nós erramos e Ele pagou. Essa confiança que nos dá em Deus, por saber que Deus, Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar, nos tem que trazer uma paz. Nos tem que trazer uma alegria, porque agora Deus é o nosso Pai. Então receba essa pregação e saiba que você precisa ter fé em Deus, e Deus vai te ajudar. Você precisa escutar Deus na situação que você está, e Deus vai te dar a direção. E como que eu escuto Deus?
ouvindo a palavra dele, orando para que ele venha se manifestar. E ele vai trazer a resposta no teu coração. Ele vai tirar as preocupações da tua cabeça. Ele vai limpar aquilo que possa ser mal para você. Influências do inimigo para te fazer desistir, parar. Deus é a resposta, o caminho. A fé é a certeza de que vai receber aquilo que você está esperando de Deus. E Deus, ele diz que ele já nos deu. Então toma posse hoje